Muito bem, nós vamos então começar ou entrar na reta final desse nosso capítulo do Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos fechando aqui o trecho que trata do fenômeno de aporte ou de transporte, e trazendo assim na nossa memória desses filmes que a gente vai assistindo, me veio um trecho interessante do filme O Sexto Sentido. Vocês se lembram, né, do garotinho que via pessoas mortas? E tinha ali uma passagem do filme em que ele se encontrava na casa dele com a mãe, ali passando pelas dificuldades naturais, né, de uma família simples, né, de uma mãe que trabalhava bastante para sustentar o filho. E aí então teve uma passagem em que ela, procurando nas gavetas, encontrou ali um broche que pertencia à mãe dela. E aí então ela tinha questionado ao garoto por que ele tinha mexido naquele broche, por que ele tinha escondido aquele objeto que para ela era tão importante. E aí então ele disse que não foi ele, que tinha sido a mãe dela que tinha feito isso, né? Que já era desencarnada. E aí então, né, a mãe, não compreendendo a situação, brigou com o garoto e coisa e tal. Esse é um dos típicos exemplos que a gente vê dos espíritos se fazendo presente, principalmente para chamar a nossa atenção ou para provocar algum tipo de desgaste emocional, né, quando isso é voltado para aquele estímulo do medo que todos nós trazemos dos fenômenos espíritas, mas algumas vezes também algum sinal, uma flor que é sinalizada, um objeto que é transportado, ou coisa do gênero. E os espíritos sempre nos lembram, né, que esses fenômenos são muito mais comuns do que a gente imagina, não são tão frequentes como nós gostaríamos, mas também não são tão raros como nós imaginamos. A gente só não consegue compreender. Algumas vezes observa alguma coisa que apareceu, alguma coisa que desapareceu, e as pessoas então perguntam, né, poxa vida, mas quem pôs isso aqui? E vira as costas, não dá muita confiança, mas ali tem a participação, né, do mundo espiritual. Então me veio essa imagem do filme, que lembra exatamente isso, né, os espíritos transportando objetos com determinada finalidade. Naquele caso era para poder fazer com que a filha notasse a presença da mãe desencarnada, e não compreendendo o fenômeno, tratava disso como sendo algum tipo de brincadeira, né, do filho. Bom, antes da gente começar o nosso estudo no nosso Livro dos Médiuns propriamente dito, né, bom dia Didima, bom dia André, eu vou ler aqui um artigo interessante que eu encontrei. Bom trabalho, Didima. Um artigo interessante que eu encontrei aqui na Revista Cristã de Espiritismo, número 3, um artigo intitulado Fenômenos de Efeitos Físicos, só a título de ilustração, porque traz para nós aqui uma situação real que foi observada, né, com algumas teorias também a esse respeito. Então eu só vou fazer a leitura rápida aqui para a gente poder fazer a introdução, depois a gente já retoma o nosso raciocínio, seguindo ali as orientações de Erasto a respeito desse fenômeno. O artigo diz o seguinte, então: o estudo da materialização dos espíritos é fundamental para o avanço da medicina e sua é mais um despertar da humanidade. Esse é um texto de Elaine Siqueto, e aí então colocou como fluido cósmico universal, que é o primeiro subitem. Ela diz o seguinte: no conhecimento a respeito do universo, do nosso mundo e de nós mesmos, é extremamente limitado o conhecimento, só um instantinho aqui, extremamente limitado, só um pouquinho em cima que eu pulei, pessoal. O estudo da materialização dos espíritos é fundamental para o avanço da medicina, e sua é mais um instrumento de cura e despertar para a humanidade. Nosso conhecimento a respeito do universo, do nosso mundo e de nós mesmos é extremamente limitado. Segundo André Luiz, conhecemos apenas a 8ª parte do que acontece ao nosso redor. Se desconhecemos a essência, a finalidade e a causa da maioria daquilo que vemos,
Como conhecermos a respeito daquilo que não vemos? As energias sutis do espírito estão nesse rol imensurável e desconhecido para nós, seres humanos limitados. Retomando um estudo de André Luiz, deparamos com sua afirmação de que tudo emana do plasma divino, que, segundo os ensinos superiores compilados por Allan Kardec, é o fluido cósmico universal. Enfim, é o princípio elementar de tudo quanto existe. Um único elemento material dando origem a tudo, o elemento básico da criação. É o que nos relata o espírito Galileu em A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 8 a 19. O fluido cósmico universal é matéria cósmica primitiva, que vai do incomensurável ao mensurável, da invisibilidade à visibilidade, do ponderável ao imponderável, dependendo da forma, do estado e da dimensão em que se encontra, sendo detectável ou não aos nossos sentidos humanos. Energias sutis do perispírito. Energias sutis do espírito. As energias sutis são matéria quintessenciada. Quando a gente fala quintessenciada, é matéria que foge daqueles elementos da nossa natureza, né? Os 4 elementos básicos que os antigos colocavam para nós, que é o fogo, a água, o ar e a terra. E a quinta essência é exatamente esse quinto elemento que nos é desconhecido, que ele é um elemento invisível aos nossos sentidos. As energias sutis são matéria quintessenciada, não detectáveis nessa nossa terceira dimensão, ou seja, imperceptíveis aos nossos sentidos, mas que causam impacto na estrutura de nosso organismo, tal qual o raio-x, por exemplo, que é constituído de partículas subatômicas que penetram na intimidade do nosso corpo, fotografando-o interiormente, mas que não são percebidas pelos sensórios terrenos. Teoria das manifestações. Allan Kardec compilou no Livro dos Médiuns algumas explicações do Espírito São Luís sobre a teoria das manifestações físicas, no capítulo 4 da segunda parte. Resumindo, ele explicou que o que anima a matéria ou os objetos que se movem e o que materializa os espíritos é uma combinação do fluido cósmico universal com o fluido perispiritual do próprio médium e com o fluido do perispírito dos espíritos mais ligados à matéria, ou seja, menos evoluídos. Essa composição fluídica anima a matéria, envolvendo os objetos entre o espaço molecular e penetra igualmente nos corpos, como um oceano imenso. A vontade do espírito coordenador do fenômeno conduz o movimento dos objetos ou coordena o fenômeno. Assim, esse espírito coordenador, ou seja, a vontade desse espírito inteligente, é a causa do fenômeno, e a mescla dos fluidos é o veículo condutor do fenômeno. Imaginemos, por exemplo, um espírito materializado escrevendo ou tocando piano. Ele deita os dedos sobre as teclas, mas o que impulsiona não é a sua força muscular, mas sim o fluido que as anima, interpondo-se no espaço entre as moléculas da matéria de que é composto, obedecendo à vontade do espírito. Com a mesa girante ocorre o mesmo. Não é o espírito que a levanta e gira, mas a mesa se anima de uma vida fictícia, artificial, e se move pela vontade, impulso mental que lhe dá o espírito. Ectoplasma. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, nos descreve um dos seus aprendizados sobre o assunto, quando realizou um trabalho de observação a uma sessão de materialização, ocorrida aqui na Terra. Há fortes indícios que tenha sido com o médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Conta-nos ele que durante esse fenômeno especialíssimo, o médium é desdobrado e afastado do corpo, semelhante a um desencarne. Assim prostrado, sob o domínio dos técnicos espirituais, começa a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de geleia viscosa e semilíquida,
através de todos os poros, com mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, narinas e ouvidos, além do tórax e das extremidades dos dedos. Esse fluido condensado, de alvura extraordinária, ligeiramente luminosa, comparável à clara do ovo, com um cheiro característico indescritível. Dessa forma, o médium começa a desmaterializar-se. O ectoplasma, por sua vez, envolve o perispírito do espírito a ser materializado, semelhante às peças de tecidos leves e finos, ou interpenetra os objetos, dando-lhe forma e movimento. O fenômeno independe das qualidades ou do caráter do médium. São emanações psicofísicas, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. O citoplasma, que é a estrutura celular que todos nós temos. Portanto, o fato do médium fumar, beber, ingerir drogas ou abusar da alimentação inadequada não faz um médium mais ou menos apto, mas influenciam devido às toxinas que contaminam o ectoplasma, a ponto de prejudicar o organismo do próprio médium. Vemos, como exemplo, os ensinamentos dos espíritos, no caso do médium Francisco Peixoto Lins, que alertavam sempre sobre os vícios, classificando-os como uma escolha para a mediunidade, com consequências nefastas e tóxicas para o médium. Em muitas das reuniões realizadas pelo grupo dele, e que não tiveram êxito, a explicação era de que os resíduos decorrentes desses vícios e da alimentação inadequada que impregnavam o organismo do médium não propiciavam o efeito desejado sem atingir com gravidade o organismo do médium. Eles falavam e ensinavam com brandura, mas eram enérgicos e severos em relação à participação nas reuniões de pessoas com esses vícios e do próprio médium. Até mesmo o próprio toque nesse fluido condensado por pessoa estranha ao fenômeno, e quando não planejado pelo espírito coordenador do fenômeno, poderá levar o médium a consequências gravíssimas, tal como ocorreu com o próprio Peixotinho, e até mesmo ao desencarne, tal a seriedade e a complexidade do fenômeno. O termo ectoplasma, segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, na biologia, refere-se à parte periférica do citoplasma celular. Na parapsicologia, designa a substância visível que emana do corpo de certos médiuns. Uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, que emana por todos os poros e orifícios naturais, particularmente da boca, narinas, ouvidos, além do tórax e extremidade dos dedos do médium, que então reforçou o texto do livro Nos Domínios da Mediunidade. Materializações luminosas. Novamente, segundo o dicionário, o termo se refere à individualização de uma forma pela matéria, ou à atribuição das qualidades da matéria a algo, no caso ao espírito, ou fazer manifestar-se o espírito sob forma material, torná-lo corpóreo. Refere-se também o termo a um tipo especialíssimo de mediunidade, onde ocorre o fenômeno da corporificação de espíritos através do ectoplasma do médium. Em diversas obras sobre o assunto, em que os autores participavam e analisavam frio e racionalmente o fenômeno, por anos a fio, podemos concluir que ele apresenta um tipo de ocorrência padrão, onde participam sempre o médium que apresenta tal faculdade mediúnica, demais pessoas que assistem e auxiliam materialmente a realização do fato, um ou mais espíritos evoluídos que coordenam a elaboração espiritual do fenômeno, e algumas entidades de caráter menos evoluído, com mais ligações com a matéria que com o mundo material. Algumas dessas materializações chegam a ter uma intensa luminosidade, que chega a desafiar qualquer pensamento de incredulidade a respeito do fenômeno. Isso ocorre devido à grande quantidade de fosfato de lectina que o médium apresenta em seu organismo. Por isso que, em certas ocasiões, o famoso médium Peixotinho era orientado pelos espíritos a ingerir muito peixe, alimento que possui essa substância. O fenômeno através dos tempos. Caso fôssemos analisar a história da humanidade através dos tempos,
com certeza teríamos elencados muitos casos de manifestação da mediunidade de efeitos físicos, antes mesmo que ela assim fosse denominada e compreendida, pois antigamente era considerada como fenômeno sobrenatural. Atualmente, à luz do Espiritismo, podemos compreendê-la melhor e explicá-la cientificamente. Ernesto Bozano nos ensina em seu livro Pensamento e Vontade que a substância ectoplasma já era conhecida pelos alquimistas do século XVII, como Paracelso, que a denominou Mysterium Magnum, e Thomas Vaughan, que a definiu por matéria-prima. Também Emanuel Swedenborg, um dos precursores do Espiritismo, realizou experimentos de ectoplasma. Outros importantes pesquisadores podem ser citados, como o Dr. Gustavo Gelley, que descreveu essas manifestações em seu livro Do Inconsciente ao Consciente, além de diversos investigadores científicos, tais como Hartmann, Aksakov, Dupré, Coronel de Rochas, que baseou suas conclusões nas experiências realizadas com a também famosa médium de ectoplasmia, Eusápia Palladino. Outro caso interessante de materialização do corpo humano, exercida por uma entidade inteligente e com o auxílio da posse temporária do corpo fluídico exteriorizado, foi observada e pesquisada exaustivamente pelo cientista químico-físico londrino Dr. William Crookes por volta de 1869, que estudou o fenômeno por mais de 30 anos. Através de uma médium chamada Florence Cook, se manifestava o espírito denominado Kate King. Ela apresentava diversos fenômenos, como levitação, escrita, materialização, mas apenas de um único espírito. Mais recentemente, por volta da década de 40, Fábio Machado, o médium que morava em Belo Horizonte, produzia fenômenos de materialização, como conta Ranieri em seu livro Manifestações Luminosas. Através dele ocorriam os mesmos fenômenos observados pelo médium Francisco Peixoto no Rio de Janeiro, e com os mesmos espíritos, mesmo sem se conhecerem ou terem conhecimento da existência um do outro. A única diferença é que as materializações de Fábio eram opacas. Francisco Peixoto Lins. Dentre os casos relatados pela literatura espírita, um dos que mais impressionam pela total autenticidade e abundância do fenômeno é o de Francisco Peixoto Lins, o qual, segundo profunda análise dos relatos, foi alvo das observações de André Luiz em suas visitas de aprendizado em nosso meio. Não há registro no Brasil de médiuns que provocassem materializações como as de Peixotinho. Muitos fenômenos foram observados, descritos e testados por centenas de pessoas de bem, cultas, estudiosos, além do acompanhamento criterioso de um delegado de polícia da época, que publicou um livro a respeito intitulado Materializações Luminosas, de o espírito R.A. Ranieri. Os fenômenos de Peixotinho eram flores naturais e orvalhadas que apareciam em abundância do nada, luvas de parafina, flores moldadas na parafina, moldes de rosto de espíritos, materializações completas e incompletas, apenas o busto, de entidades, aporte de pedras de diversos lugares do mundo, chuvas de flores, de pétalas naturais, brisa suave, aragem fresca, perfumes deliciosos, voz direta, que é a garganta ectoplásmica, escrita direta, biombos e cadeiras que levitavam, desmaterialização de uma viola, fabricação de remédios homeopáticos, aparecimento de água mineral da França, da região de Vic, letreiros luminosos com frases inteiras ditadas na hora pelos participantes, além de curas e tratamentos inacreditáveis que ocorriam todos os dias. A cada sessão era um verdadeiro espetáculo. Era uma única reunião. Em uma única reunião, eles chegavam a moldar em parafina cerca de 100 flores, para distrair os participantes e evitar que suas mentes divagassem por outras paragens. As entidades utilizavam a música como recurso. Tocavam violão e espíritos dançavam. Enviavam por escrita direta ou eles mesmos sentavam à mesa,
colocavam a caneta comum e escreviam letra e música de hinos. Ouvia-se com perfeição e nitidez no ambiente os sons produzidos pelos espíritos corporificados, seus movimentos de ir e vir da cabine, dirigindo-se ao balde de parafina fervente, e o som característico de molhar as mãos em água fria para o resfriamento e endurecimento das moldagens. O início dos trabalhos era marcado com um sinal de aporte, o aporte de uma ou várias pedras que surgiam do nada. E sempre ao final da reunião, ouvia-se uma voz enunciar o êxito ou não da sessão. Muitas vezes, enunciavam através do recurso da voz direta, garganta ectoplásmica, que não haviam conseguido o objetivo esperado, e ao acenderem as luzes encontravam botões de rosas, cravos, margaridas e outras flores ofertadas por espíritos aos presentes. Os mentores explicavam que extraíam os fluidos, energia ectoplásmica, dos médiuns para tratarem dos doentes. Explicavam também que as tarefas em torno da mediunidade são o resultado de um trabalho em conjunto, de equipe, baseado na unidade de propósitos, capaz de formar um campo psíquico, ou, como se diz comumente, uma corrente de energias. Nesse campo, movimentam-se os fluidos por força da mente, que plasma e cria, segundo as determinações do espírito diretor ou controlador. Ensinamentos dos espíritos. Segundo as entidades orientadoras, o objetivo dos fenômenos mediúnicos é despertar, aprender e curar, no caso de Peixotinho. 2 fatores ficaram evidenciados: a necessidade de constante estudo das instruções contidas no Livro dos Médiuns e o aprendizado do trabalho em grupo, demonstrando que a mediunidade a serviço das instruções espíritas exige mentalidade de equipe, atenção, estudo, respeito e, em consequência, espírito de participação. Consequentemente, orientavam os presentes para eliminarem a curiosidade, mentalizarem os doentes ordenadamente, ajudando-os nos processos de tratamento. Explicavam que a base do fenômeno está na mente e que essas energias sutis são extremamente sensíveis ao pensamento, portanto a postura mental do grupo era fundamental. Em certa ocasião, sugeriram que utilizassem contos espiritualizados para manter a vibração positiva do grupo, além do canto de hinos, leituras do Evangelho, etc. Outra sugestão foi a de organizar grupos pequenos, com número reduzido de pessoas, pois o excesso de componentes, em virtude da heteroneidade dos pensamentos e de propósitos, atrapalhava o êxito do trabalho. No início, os próprios espíritos enumeravam aqueles que estavam aptos para participarem das reuniões e os demais que iriam realizar as visitas, para fazer o ambiente na casa dos doentes que seriam tratados à distância. Os espíritos insistiam nos ensinamentos, mas a maior parte dos participantes se aglomeravam em torno de Peixotinho, porque aquilo lhes encantava os olhos ou lhes atendia os interesses mais imediatos. Nem sempre procuravam a essência, as causas e a consequência. De todo esse universo de pesquisas e experimentos científicos realizados, através dos tempos, sobre a existência, a atuação e as consequências das energias sutis do espírito, concluímos que, como Kardec mesmo ensina, a maior ou menor incidência desses fenômenos físicos está diretamente relacionada à necessidade de despertamento da humanidade para o aspecto espiritual de sua existência. Assim, portanto, observamos que na atualidade esses fenômenos se tornaram escassos devido à evolução do homem e sua condição no estágio seguinte após esse despertamento, que é o burilamento moral interior, em direção à escala ascendente da evolução da humanidade. Esse texto que eu acabei de ler, bom dia pessoal que chegou. Esse texto que eu acabei de ler, ele foi publicado na Revista Cristã de Espiritismo, de número 3, cujo título, só coloque para vocês, para quem quiser acessar completo o artigo está aqui. Ó. O título é, só um instante,
O título é, então, Fenômenos de Efeitos Físicos. E aí, então, aqui a gente deu uma geral, teve uma visão geral dos trabalhos realizados pelos espíritos junto com os grupos mediúnicos, trabalhos de efeitos físicos de diversas características e naturezas, das maiores ou menores complexidades, porque ao estudarmos o Livro dos Médiuns, esse é um questionamento muito comum no meio espírita, quando nós nos dedicamos a uma determinada linha de estudo, né? As pessoas perguntam, por que eu tenho que estudar um fenômeno de transporte de um objeto para outro, sendo que o principal objetivo no nosso mundo hoje é a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral? Por que eu tenho que estudar sobre astronomia, sobre as origens do universo, sendo que tem gente passando fome no mundo em que a gente vive? Então, muitas vezes a gente procura priorizar determinados temas de estudo, e nessa priorização a gente acaba negligenciando outros pontos importantes que devem ser estudados, que mesmo que não façam parte da nossa realidade, como é o caso dos fenômenos de efeitos físicos, eu particularmente nunca presenciei um fenômeno dessa natureza, né, mas ou melhor, já sim, né, fiz uma cirurgia espiritual uma vez e apareceu uma cicatriz atrás do meu pescoço, né? Conversei com um cirurgião plástico amigo e ele confirmou que realmente era uma cirurgia. Agora, o que essa cicatriz fazia atrás do meu pescoço, eu não sei dizer para vocês, né? Então eu acabei vivenciando uma experiência dessa natureza. Mas, assim, de um modo geral, em termos de efeitos físicos, de aparições, de movimentações e tudo mais, a gente fica se perguntando, poxa, eu tenho tantos problemas na minha vida, para que isso serve? Quando a gente começa, esse artigo, eu li para vocês esse artigo, que eu achei que ele foi bastante esclarecedor, porque mostra para nós o seguinte, que quando você observa a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, a gente acaba fortalecendo as nossas convicções na existência, na existência do espírito após a morte do corpo físico. Não é o fenômeno propriamente dito, mas é o fato dele se realizar. E aí então vem como complemento a fisiologia do fenômeno, como ele acontece, por que ele acontece, o que a gente pode extrair de aprendizado em torno dessas investigações, mas o ponto principal é fortalecer a nossa convicção. Para quem presencia, por exemplo, no caso de Peixotinho, né, a gente lembra que os fenômenos espíritas ou os fenômenos mediúnicos não acontecem, né, ou nunca não aconteciam somente no meio espírita. A gente lembra daquele guru indiano, Satya Sai Baba, que desencarnou recentemente, foi no ano passado, se não me engano, que ele desencarnou. Ele era um médium de materialização muito poderoso. Ele fazia, por exemplo, brotar das suas mãos areia, quando ele esfregava uma mão na outra. Ele fazia aparecer objetos, né, de valor, como relógios, pulseiras e tudo mais. Então as pessoas ficavam intrigadas de observar como ele era capaz de fazer aquilo. Então, dentro de uma visão simplista do fenômeno, a gente acaba idolatrando, de certa forma, valorizando muito mais a capacidade do médium. E a gente se esquece das entidades envolvidas, que estão desencarnadas, que estão envolvidas nesse fenômeno, que tentam chamar a nossa atenção não para o fenômeno, mas pelo fato deles existirem. E aí então a gente pega o estudo do Livro dos Médiuns, como estudando, por exemplo, esse capítulo, e a gente percebe então, se os fenômenos existem, significa exatamente porque alguém é capaz de realizar. E esse alguém que realiza é alguém que passou pelo mesmo processo que eu estou passando agora. Foi um indivíduo encarnado, foi um indivíduo que passou por todos os seus problemas, foi um indivíduo que chegou ao momento de retornar ao mundo espiritual e nesse retorno continua a sua evolução. Então o estudo desses fenômenos para nós pode parecer, se ele é visto apenas como de uma forma curiosa, de uma forma isolada, certamente ele levanta esse questionamento, para que serve um estudo desse tipo? Mas quando a gente pega assim, que não é somente o fenômeno, mas os indivíduos que são capazes de produzir os fenômenos, que são espíritos desencarnados, a gente já começa a mudar a nossa visão. Né? O Armando colocou, mas o espiritismo não é uma ciência? Ciência é esta que nos relaciona com o mundo dos espíritos e não devemos aprender sobre esse mundo? É exatamente essa a questão, Armando. A ciência, de um modo geral, no mundo cético, né, no nosso mundo materialista, vamos dizer assim, ele nos apresenta uma visão interessante. Nós temos aqueles cientistas que se entregam, na verdade, àquele idealismo,
Eu estou estudando porque eu tenho certeza que as minhas investigações, que o resultado da minha pesquisa, do meu trabalho, vai beneficiar a humanidade. Tem outros cientistas que se fecham no laboratório apenas para satisfazer a própria curiosidade. Apenas para ele dizer para ele mesmo, eu sou capaz de fazer. Então a gente tem dois tipos de visão científica no nosso mundo hoje, que é a mesma coisa que a gente observa também no meio espírita. Porque essa curiosidade natural pela ciência, ela acontece dentro do meio espírita e fora do meio espírita. A questão é, quando nós nos dedicamos a um trabalho científico como esse, a um estudo de um trabalho científico como esse, qual é exatamente o nosso propósito em estudá-lo? Porque muita gente se declara espírita, muitos de nós nos declaramos como espíritas, pelo simples fato da gente ler e conhecer o assunto. Mas quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e vê ali, né, quem é realmente o verdadeiro espírita, né, as características do homem de bem, esse indivíduo que se fecha dentro do aspecto científico e estuda apenas para satisfazer a curiosidade, para dizer que conhece o assunto, mas não é capaz de desenvolver ou de cultivar aqueles valores de um homem de bem, a gente percebe que, na verdade, é uma visão equivocada daquilo que a doutrina pode fazer com ele como uma doutrina de vida. A gente está cheio disso, pessoas que são especializadas, pessoas que podemos considerar como catedráticos da mediunidade. Temos colegas que fazem estudos assim extremamente profundos, que participam de congressos, que falam e acontecem, mas como pessoas continuam ainda alimentando as mesmas falhas morais. Aí percebe o quê? Que a doutrina para ele vem como uma satisfação pessoal e não como uma filosofia de transformação moral. E aí então quando a gente faz um estudo desses aspectos todos, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Médiuns, estudando o Livro dos Espíritos, fazendo leituras de revistas e tudo mais, a gente já está preocupado com o nosso dia a dia, com aquela rotina dos nossos problemas, com aquela rotina dos nossos trabalhos. Aí sim a doutrina espírita tem um efeito positivo. Então hoje nós estudamos, né, são não apenas materialistas, Tina. Se a gente coloca materialistas, a gente parece que está se rotulando, né? Mas na verdade são pessoas que não conseguiram ainda se libertar desse apego, né, à satisfação pessoal, à sua própria vaidade. Né? São pessoas que não entenderam ainda esse propósito. E isso acontece em todas as religiões. Nós temos pessoas que frequentam igrejas que vão muito mais por conforto, vão muito mais por hábito, ou vão muito mais por gostarem de estar naquele ambiente, do que necessariamente se tornarem uma pessoa verdadeiramente, alimentando verdadeiramente a sua religiosidade. Se a gente vai num templo budista, vê todos aqueles jovens, aqueles homens vestidos a caráter, né, daquela tradição budista, né, com aquela roupa laranja que eles costumam usar, a gente pensa assim, todos eles se tornaram santos por serem budistas. Aí a gente começa então a pensar diferente, mas não é bem assim. Eles são pessoas que aderiram àquela religião, mas espiritualmente eles estão tentando ainda assimilar os ensinamentos para se transformar. A gente vê, por exemplo, eu lembro de uma situação engraçada, né, engraçada por esse aspecto, mas ela foi muito triste. Mostrava, por exemplo, monges budistas naquela região da Ásia, onde eles vivem, né, na China, no Tibete, ali para aquela região toda, envolvidos em disputas políticas, e de repente um monte de monge budista quebrando tudo na rua, pegando aquelas varas de bambu, um jogando na cabeça do outro, um jogando uma pedra na vidraça que estava na loja, todos eles vestidos como budistas. Então a gente pensa assim, mas espera aí, o que está errado? Não tem nada de errado. São apenas ainda indivíduos que abraçaram uma determinada filosofia, mas não conseguiram ainda assimilar os seus ensinamentos. A mesma coisa acontece com a gente. Padres que se envolvem em equívocos nas suas práticas, pastores, médiuns, monges, sacerdotes de todas as ordens, simplesmente são pessoas que aderiram à filosofia. Então, na verdade, assim, a proposta que a gente tem quando faz um estudo da doutrina espírita é exatamente isso. A gente tem que focar assim, o que ela pode fazer por mim. E como pessoa que eu sou, como indivíduo sedento de respostas para os tantos questionamentos que eu tenho. Aí sim a coisa começa a funcionar. Então, estudarmos os fenômenos físicos, como nós estamos estudando hoje, ele tem esse propósito de fazer com que a gente fortaleça a nossa convicção de que de fato existe algo mais no mundo espiritual. E esse algo mais faz parte da nossa verdadeira essência, da nossa existência real.
Isso é que é mais importante. O Armando colocou ali, né, a falta desse estudo mostra a falta de conhecimento, né, da maioria espírita, né, o tema livre aqui na sala. Né, noto que muitos fazem perguntas básicas, que respostas que estão nos livros da codificação, por isso valorizo o seu trabalho aqui. Então eu tenho esse propósito também, Armando, de sempre fazer com que, às vezes fica muito mais fácil da gente conversar sobre o assunto, porque o estudo, a gente lembra sempre que o estudo que a gente faz, vamos dizer assim, a tradição de estudar, para nós, de um modo geral, é algo muito cansativo. Ninguém mais tem paciência para ficar fazendo pesquisas, para ficar sentado em sala de aula. Então, se a gente puder conversar sobre o assunto, se torna muito mais fácil. E por isso que eu acho muito importante, quando a gente fala sobre as perguntas, né? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que as pessoas falam assim, olha, tem uma pergunta boba para fazer, eu posso fazer? E eu sempre respondo que pergunta boba é aquela que não é feita, né? Porque a menor dúvida que seja para uma pessoa, para ela não sabe a resposta. Para outros pode ser uma coisa básica. Então, assim, a gente não só permite que todas as perguntas sejam feitas, como eu não admito também que alguma pessoa se desfaça da pergunta do outro. Porque aquele que acha que é mais importante do que o outro está no lugar errado. Então, ele tem que ir para uma universidade espírita, não numa sala de estudo convencional como a nossa. Né, essa que é a parte importante do nosso estudo. Todos nós aqui, embora tenhamos graus de conhecimentos diferentes no nosso trabalho, todos nós aqui temos o mesmo propósito, e esse propósito que deve ser valorizado. Ninguém vai correr na frente do outro. Se alguém quiser correr na frente, vai com Deus. Se quiser caminhar com a gente, seja bem-vindo. E assim todo mundo vai caminhando junto, não tem nem mais nem menos. O propósito não é o conhecimento. O propósito é a nossa transformação. E em termos de moralidade, a gente pode ter certeza que está todo mundo algemado um ao outro aqui. Ninguém é melhor do que o outro em termos de moralidade. De conhecimento, talvez. Mas a gente sabe que não é o conhecimento que vai fazer a gente melhor ou pior. É a forma como nós conduzimos esse conhecimento. Né? Então, por aqui, né? Pois é, exatamente, Armando, né? A didática é boa, né? As perguntas básicas fazem os esquecidos relembrar, né? E os que não sabem aprender, né? Então tudo faz parte desse processo para todos nós. Então, meus amigos, voltando aqui para o nosso livro dos médiuns, né? Eu queria fazer esse comentário para vocês, porque normalmente é assim, a gente tem as pessoas se distanciam muito do estudo dos fenômenos, do estudo desse aspecto científico, porque não acham importante. Eu vou estudar para quê, né? Eu gosto de ouvir palestra do Evangelho, eu gosto de ouvir falar de Jesus, eu gosto de me emocionar com aquelas palestras comoventes que as pessoas fazem, né? Aí você abre o livro dos médiuns, né? Um espírito transportando uma coisa da outra. Para que serve isso? Serve exatamente para mostrar um aspecto da nossa existência que é fundamental. Fundamental. Então aqui no item 99, aliás no 98, Erasto tinha feito uma colocação, foi feita a apresentação de Erasto, como a gente já viu. Ele falou um pouquinho, né, ele falou um tanto aqui sobre os fenômenos, de que modo que eles podem se realizar, os cuidados que devem ter. E depois aqui no item 99, Kardec faz a seguinte colocação. Isso porque nós já estudamos, né? Lembra de objetos que são lançados em cima das casas, objetos que aparecem em lugares estranhos, né? Para vocês terem uma ideia, é uma experiência que uma vizinha nossa acabou passando, né? Ela já desencarnou porque já faz algum tempo. Ela relatou o seguinte, só para vocês analisarem como as coisas funcionam nessa relação com o mundo espiritual. Ela relatava o seguinte, que ela tinha um cachorro que nunca entrava dentro da casa dela. E aí então esse cachorro estava aflito, porque queria entrar na casa. E para acalmar esse cachorro, ela falou, tá bom, vou deixar. E ele foi direto para o quarto dela, a porta estava fechada, ele ficava arranhando a porta. Ela foi e abriu essa bendita porta, ele foi embaixo da cama e achou uma cabeça de galinha. Aí ficou aquela interrogação, o que aquela cabeça de galinha estava fazendo ali? Até então que ela começou a investigar e percebeu que aquilo tudo, esse objeto, que a gente pode colocar assim, que estava embaixo da cama dela, estava criando na casa dela assim, um certo ambiente negativo, um ambiente tumultuado, gerando problemas e tudo mais. Até que souberam que houve a participação de um trabalho espiritual que foi feito para prejudicar aquela família, e a pergunta é, o que esse negócio apareceu embaixo da cama dela? A resposta, a gente fica com esse grande enigma, para vocês terem uma ideia, né, como isso foi aparecer e como esse cachorro teve essa intuição de buscar esse bendito pescoço de galinha ali com a cabeça também.
A gente pergunta, será que isso foi um fenômeno de transporte? Como isso aconteceu? Como é que essa materialização aconteceu, sendo que é algo completamente fora da realidade de qualquer família? Então, aconteceu isso, aconteceu essa situação. Percebendo então que no mundo espiritual, a gente não sabe muitas vezes por que a gente deduz os objetivos, né, de você transportar um objeto, de você magnetizar um ambiente para poder prejudicar ou beneficiar uma pessoa. No caso, que a gente já conversou sobre isso, de materialização de objetos nos corpos das pessoas, desmaterialização para beneficiar algumas pessoas também. Alguns falam, né, colocam isso como magia negra, outros falam que são obras demoníacas, outros fazem trabalhos mediúnicos, seja lá o rótulo que se dê. Cada cultura tem uma forma muito específica, muito particular de lidar com essas explicações. Mas quando a gente começa a analisar friamente o acontecimento, a gente vê que esses fenômenos acontecem, fazem parte da nossa realidade, e a questão que a gente tem é estudar. Ou até mesmo macumba, né, Tina, que é essa expressão também utilizada. Magia negra, macumba, coisa demoníaca, coisa satânica, seja lá como for. Isso porque o objetivo pode ser, num caso negativo, um objetivo de provocar, né, o mal das pessoas, ou mal para as pessoas, e também a falta de entendimento que nós temos com relação a isso. Então a gente usa o rótulo de acordo com a linguagem, né? Minha família já foi vítima dessas coisas no passado, né? Então a gente tem que lembrar que isso não acontece sempre negativamente, acontece positivamente também. Quando você vai, no caso que eu comentei com vocês de uma cirurgia espiritual a que eu me submeti, por exemplo, eu tive provas físicas disso. Né? Quer dizer, aconteceu comigo? Como isso aconteceu? Por que aconteceu? Porque eu sei, mas como isso aconteceu? Somente através dessas explicações que a gente vai absorvendo. Vamos lá então, item 99. Esse fenômeno de transporte, né? Deixa eu ver aqui, o fato da presença da cabeça de galinha pode não provocar nada em termos de energia, mas sim o fato da intenção de quem quer o mal e também a presença de um espírito procurando fazer o mal. Dessa forma também, Armando, né? Dá pra gente fazer uma interpretação de você focalizar, por exemplo, um objeto para que os espíritos possam atuar, de você provocar um certo mal-estar, né? Aquele objeto magnetizado negativamente também, né? Então, é sempre essa história, né, da gente tentar entender o porquê das coisas, né? Mas como é aquela história, né? Contaram a história e a gente interpreta do jeito que contaram, a gente nunca sabe como a coisa foi de fato. Principalmente nesse ambiente do mundo espiritual. Mas vamos lá. Item 99. Esse fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médiums só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. A gente leu naquele artigo que Peixotinho era assim. Ele ficava num estado de transe, havia o desdobramento do espírito para que o corpo dele não sofresse a interferência dos seus próprios pensamentos. Porque o médium, quando ele está no estado de vigília, vigilante, quando ele está acordado, desperto, normalmente ele se distrai, por maior que seja a sua concentração. E os espíritos conseguem, então, a utilização desses fluidos quando o médium se encontra num estado inconsciente, não apresentando obstáculos, para que possa ser estimulado na produção ou na liberação desse fluido. No caso, o ectoplasma, por exemplo, que a gente viu. Né? Então, nesse caso, assim como o Peixotinho, como outros médiums também, entra num transe mediúnico, que a gente chama de transe sonambúlico. Há, então, o desprendimento do médium, do espírito, e o corpo dele, então, fica ali apenas como um emissor dessas substâncias, uma bateria que emite ali a energia que é coletada pelos espíritos que vão produzir esse fenômeno. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos aportes que presenciamos. Aí Kardec então faz uma referência de um trabalho de aporte que foi feito, e ele vai trazer o relato para nós aqui. Ele diz assim: as questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzia, mas suas respostas às vezes se ressentem da sua falta de conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista técnico, que as completou com anotações bastante judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio.
a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. Olha só, nesse caso, a gente lembra que, de um modo geral, a natureza humana é de um indivíduo bastante, digamos assim, orgulhoso. Então aquele rótulo do pseudo-sábio, por exemplo, né? O espírito desencarna e ele se coloca como o sábio e começa a dar as respostas de acordo com as suas interpretações. Que se por acaso aqueles que são os ouvintes, o médium ou os participantes, os consulentes de um modo geral, né? Começa a ouvir o espírito sem questionar a legitimidade das suas informações, ou se por acaso tem conhecimento, está bem embasado, a gente começa a ver o quê? Que os espíritos falam o que eles querem e os encarnados acreditam simplesmente pelo fato de vir de um espírito. E o que Kardec chama a atenção aqui no nosso estudo é exatamente isso, a diferença de conhecimento entre um e outro. Antes da gente começar, o Armando colocou aqui para nós também, eu não entendo o fenômeno de um médium tirar o alfinete do meu ouvido e eu me sentir bem, né? Pois é, né? Ainda sabemos muito pouco, devemos tomar cuidado com as especulações de charlatães, né? Um detalhe interessante, Armando, que foi exatamente o que Kardec fez, né? Bom dia, pessoal que chegou. Que foi exatamente o que Kardec fez quando aconteceu isso. No caso, por exemplo, que a gente viu da Rua Noyers, lá na França, em Paris, em que aquelas pedras eram jogadas em direção àquela casa. Kardec não se fez de rogado, ele foi numa reunião mediúnica, solicitou a orientação de São Luís, que era o espírito orientador dos trabalhos da sociedade, e perguntou quem fez aquilo, por que fez aquilo e como fez. Então, na verdade, guardar esses enigmas para nós, né, faz parte ali da nossa falta de intimidade. Né, trabalha com cultura afro, né, beleza. Né, o médium então não era espírita, mas era no caso ali, né, da Umbanda, do Candomblé, seja lá de qual das religiões forem. Mas ali o que ele fazia? Ele chamava o espírito e falava, olha, aconteceu isso. O que exatamente eu posso aprender com tal coisa? Só que a gente acabou perdendo essa intimidade com o mundo espiritual e não tem essas perguntas, não tem essa liberdade de fazer perguntas. Né? Então, por isso, a gente tem sempre que lembrar que o mundo espiritual está à nossa disposição. Basta que a gente volte a se aproximar deles com esse objetivo de esclarecimento, de orientação. Porque normalmente a gente sempre pergunta, né, por que eu estou passando esse problema? Por que a minha família não dá certo? Por que eu estou desempregado? Né? Por que aconteceu aquele fenômeno? Isso a gente não pergunta mais. Talvez por um tipo de constrangimento ou coisa parecida. Mas vamos lá. Tá. Bom, só para a gente resumir, o que Kardec lembra aqui é que o espírito, nessa reunião a que Kardec se refere, ele fez aparecer um bombom, fez aparecer também flor e fez aparecer joia. Né? Então, assim, a ideia que a gente tem, né, que observar é exatamente isso. Como esses objetos apareceram nessa reunião. Então, são algumas perguntas. No total aqui são 20 perguntas feitas não só a esse espírito que provocou o fenômeno, mas a Erasto também, que estava atento para trazer os esclarecimentos. Então, na primeira questão, queres dizer-nos por que os aportes, ou transportes, né, para quem preferir, que produzes só se realizam durante o sono magnético do médium? Responde o espírito, por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo quando ele dorme poderia igualmente produzir em estado de vigília de outro médium. Então, nesse caso aqui especificamente, trata da dificuldade que o médium tem de se concentrar ou de permitir que o fenômeno se realize. Então, às vezes, é muito mais fácil o médium ficar dormindo quietinho lá e o corpo dele produzir as substâncias do que ele ficar atento, curioso naquela situação, no trabalho que está sendo feito, criando, de certa forma, um obstáculo mental, um obstáculo psíquico que acaba prejudicando o fenômeno. Porque muitos desses fenômenos acontecem de forma espontânea. Se acontecem de forma espontânea, significa que o médium, estando distraído, fica melhor. Lembrem daquela ata que eu li para vocês, que o espírito orientou: ouçam músicas, conversem durante 15 minutos. E durante exatamente esse período foi quando o fenômeno de transporte se realizou. Então, interessante a gente observar esse tipo de situação.
Um outro fato que a gente pode considerar também é o caso dos fenômenos, né, de casas assombradas, que a gente sempre diz, alguém vai a algum lugar, mas ele nunca vai preparado para produzir o fenômeno, mas ele vai simplesmente por estar ali. E estando ali, ele se coloca, né, o médium de efeito físico, se coloca na condição de alguém que pode ajudar na realização do fenômeno. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia, isso logo no começo, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, lá se vão 20 anos, havia um grupo de amigos que ia sempre em casa, porque eu comecei a ter contato com a doutrina espírita em virtude de tratamentos médicos que eu tive que fazer. Aí comecei a fazer cirurgias espirituais, comecei a fazer tratamento na época, a instituição oferecia, né, a cromoterapia produzida pelos médiuns do centro espírita. A gente não entra na questão do mérito da questão, se cromoterapia é um trabalho doutrinário ou não, mas é um trabalho que eu me submeti e acabei tendo bons resultados. Mas o interessante é que quando as pessoas iam em casa para poder aplicar o tratamento, uma grande curiosidade que eu tinha é de ficar com os olhos abertos prestando atenção no que eles estavam fazendo. Então eles faziam a imposição de mãos e também faziam, né, um trabalho com lâmpadas coloridas, né, que era a metodologia que eles utilizavam. E uma das recomendações que eles sempre me chamavam a atenção era, olha, fica com os olhos fechados e relaxa e deixa o trabalho fluir. Aí eu fechava o olho assim, mas ficava com aquele rabinho de olho aberto, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Para ver quem estava fazendo, que cor que estava vindo, o que estava acontecendo, porque eu não conseguia me desligar. Pois é, e era assim mesmo, Sr. Fall. Você fechava o olho, você ficava meio aberto, fazendo de conta que estava dormindo, só para poder ficar de olho. E muitos médiuns que participam desse trabalho, porque a gente pensa assim, não, o médium que trabalha com efeito físico é um médium esclarecido, é um médium que já tem bastante experiência, muitas vezes é uma pessoa que vai pela primeira vez se submeter a isso. É da natureza humana, né, André? Não tem jeito. Então é um médium que vai pela primeira vez, ele fica assim, o que essas pessoas vão fazer à minha volta? Depende se você vai num trabalho de passe, para vocês que já tomaram passe no centro espírita, muita gente assim respira fundo, fecha os olhos e se entrega. Muita gente que vai pela primeira vez não consegue deixar o olho fechado só para saber o que vai acontecer. Vai que aparece um fantasma ali, ele tem que sair correndo. Se tiver que sair correndo, o olho está aberto mesmo, ele já sabe para onde ir, né? Então esses médiuns que participam dessas reuniões, que começam a trabalhar, médiuns muitas vezes que têm 10 anos de experiência, ele não consegue se desligar, ele não consegue deixar fluir o trabalho, porque ele precisa ficar atento, é uma necessidade que ele tem de estar atento ao que está acontecendo. Só que essa atenção que ele acaba aplicando no trabalho, acaba prejudicando. Seria muito mais fácil se ele simplesmente se entregasse ao trabalho e deixasse a coisa fluir. Nesses fenômenos de efeitos físicos, isso acontece com maior intensidade. A necessidade dele se libertar propriamente é muito maior, porque o fenômeno é muito mais complexo. Daí então ver a dificuldade que os espíritos têm de realizar um trabalho, mesmo que o médium tenha boa vontade, ele, pela sua natureza, não consegue contribuir de um modo completo. Daí então que, como é colocado para nós, por causa da natureza dos médiuns, é muito mais fácil que ele fique desligado, provoca ali um transe sonambúlico, o médium dorme igual um bebê, fica ronronando ali bonitinho, e os espíritos trabalham à vontade. O médium não atrapalha. O médium, como espírito, não atrapalha. E o seu corpo físico, completamente liberto desses bloqueios mentais que o médium pode produzir, se torna assim como é que eu posso dizer? Se torna me fugiu a palavra agora, mas se torna o objeto, né, ou a causa principal desse fenômeno, que é exatamente que tem o objetivo de fazer a doação desse fluido. Então tem médiuns que conseguem, eles estão despertos, estão concentrados, são muito bem equilibrados na produção desse fenômeno e não têm a necessidade de dormirem. Ficam despertos, concentrados, atentos, liberam à vontade e a coisa flui. Mas para alcançar esse nível de conhecimento, esse nível de equilíbrio diante desses fenômenos, tem que ser um médium muito experiente, um médium que tenha uma grande sensibilidade. Imagina você, médium de efeito físico, dentro de uma reunião, de repente aparece na tua frente 2 mãos surgindo do nada, acariciando o seu rosto.
Você tem 3 opções. Ou você fica atento e curioso, ou você corre ou você desmaia. A corrida certamente ali vai ter 95% dos casos, porque por mais psiquicamente, pois é a terceira opção, Beth. Porque por mais que você esteja preparado para aquilo, quando você presencia o fenômeno propriamente dito, a coisa muda completamente de figura. Imagina você estar assim, eu estou aqui para participar desse negócio. De repente aparece assim o rosto de um espírito na sua frente. Muito interessante, né? Então é dessa forma que a coisa acontece. E eu lembro também, só para vocês verem, só para complementar, né? Mentalmente ele está preparado, emocionalmente não, Wasserfall. Porque ele está naquela reunião assim, eu estou aqui para isso. Ótimo. Agora, emocionalmente, quando ele se depara com aquilo, a coisa muda completamente. Eu lembro que em casa, já comentei com vocês sobre isso, nós tínhamos assim tive assim a experiência de observar, né, trabalhos de incorporação. Um amigo que chegava em casa, ele incorporava ali, alguns amigos espirituais que passavam algumas orientações e coisa e tal. Só que numa dessas reuniões aconteceu, por exemplo, um processo de desobsessão. Que eu já comentei com vocês, que isso começou sem a intenção de acontecer, mas aconteceu e coisa e tal, depois isso foi bloqueado, isso nós não permitimos mais que acontecesse, né? Mas esses amigos foram em casa, o trabalho aconteceu, e eu então ali quietinho no meu canto, observando uma amiga que se submeteu a esse trabalho de desobsessão dentro de casa, que não era intenção de, mas aconteceu, eu estava com os olhos arregalados. Eu sabia que isso ia acontecer, o médium estava preparado, o espírito estava incorporado para ajudar no trabalho, a paciente, no caso, estava ali em casa também, mas de repente quando a coisa aconteceu, meu olho estava assim, arregalado. Eu não conseguia piscar e mal conseguia respirar, tamanha expectativa e tensão que eu estava diante daquilo. Então, por mais que, e está certo que naquela época eu não tinha nenhum tipo de experiência com mediunidade, como não tenho hoje, né, mas de 20 anos para cá, pelo menos em termos de conhecimento, a gente vai adquirindo alguma coisa. Mas em termos práticos, eu ficava paralisado. E é esse tipo de comportamento que acontece com a maioria das pessoas que vão se submeter a um trabalho de cura, a um trabalho de desobsessão. Eu estou obsediado, vou a um centro espírita, me levam para a reunião de desobsessão e ali a coisa acontece. Você acha que essa pessoa vai relaxar? Vendo um espírito estribuchando na frente dele? Falando e xingando e acontecendo, ele está ali apavorado. Então o fato de ser médium não significa que você tenha conhecimento da sua mediunidade. Por isso, então, os espíritos preferem anular a nossa participação intelectual, mental e emocional e deixar simplesmente que o nosso corpo seja o veículo completamente neutralizado desse comportamento. A Beth colocou, né, o altivo contava para nós suas experiências, realmente tem que ser muito centrado, né? Não, imagina, né? A gente fala de um altivo, né, Beth? Para quem não conhece, né, o altivo, ele foi presidente do Centro Espírita Leão Denis com uma grande bagagem de conhecimento mediúnico, de mediunidade, de trabalhos e tudo mais, né? Então você comparar um altivo da vida com o Zezinho da Silva, você pode colocar ali não apenas anos, mas você pode colocar encarnações de distância. Essa é a diferença. Você pega um Chico também que tem grande conhecimento, você pega esse outro médium, um Divaldo Franco que tem grande conhecimento, um Raul, uma Ivone do Amaral Pereira. Agora e a Mariazinha e seu Zezinho? Completamente fora. A Muriel colocou, tem muita dificuldade para dormir algumas vezes e preciso de medicamentos para dormir. Quando eu me desperto pela manhã, acordo cansada e com algumas lembranças de sonhos, né? Onde no decorrer do dia acontece algumas vezes exatamente como sonhei, né? E outras vezes relacionado ao que sonhei. Agora que consigo entender esses sonhos, fico em vigília durante o dia e em preces, né? Não é legal isso, Muriel. Interessante a gente lembrar que os sonhos, só para a gente abrir um parênteses, né? Abrir alguns parênteses, os sonhos, eles são reflexos do nosso dia. Quando você começa a se condicionar a manter essa postura de tranquilidade, a manter essa postura de prece, né? Porque quando a gente fala assim, uma postura de prece, não é você ficar andando de joelhos o dia todo, não segurando um terço. A postura de prece é uma mentalização positiva, bem direcionada, bem controlada. Em situações de relacionamento, você sempre primar pela boa intenção, sempre aquela energia positiva, vamos dizer assim. Essa energia positiva constante que a gente produz na nossa mente é um estado de prece.
E isso se reflete positivamente também durante a nossa noite. Eu lembro de uma passagem de Chico Xavier que ele dizia assim que quando você dorme, você é um envelope fechado. E o selo é a prece que você faz. É esse selo que vai te levar para esse ou para aquele canto. Então muita gente passa o dia assim, aquele dia infernal. Sai gritando com todo mundo, sai impaciente, atitudes intempestivas, situações, se envolve com situações vulgares, aquela coisa toda. Quando chega a noite ele vai fazer uma prece para dormir. E a gente pergunta assim, a mente dele está condicionada para a prece ou pelo dia que ele passou? Então muitos de nós temos que focalizar exatamente nisso. A gente vai se condicionando durante o dia para ter uma noite tranquila. E não ao contrário, você vive de qualquer jeito e usa a prece como se fosse um anestésico, né? Meu dia foi atormentado, chegou a noite, faço aquela prece, tudo bem, aquela prece de 30 segundos, porque eu estou com muito sono, né? 30 segundos e coisa e tal, eu vou dormir acreditando que eu vou para os planos superiores. Eu vou para onde a minha mente me leva. Por isso eu tenho que estar sempre condicionado a isso. É importante a gente ter sempre isso em mente. A prece não é salvadora, não. A prece é uma solicitação, mas muito mais do que a solicitação é a nossa postura que vai, é o nosso condicionamento que vai determinar exatamente em que nível nós nos encontramos ali. É mais ou menos igual pagar promessa, né? Faço um monte de coisa, eu vou pagar promessa. Passo minha semana de qualquer jeito, chega num dia da semana, eu vou para o Centro Espírita ouvir palestra. Grande coisa você fez. Porque se você espera que aquela palestra vai mudar a sua vida, você pode ter certeza que você vai cair do cavalo. A Mia colocou, né, meu pai, né, ele me estressa com o mau humor dele, né, e vai no centro toda quarta-feira. As pessoas vão, né, Mia? As pessoas vão ao Centro Espírita buscar alguma coisa melhor, mas como a gente colocou, o fato de você ir não significa que você consiga assimilar. O importante é sempre estimular, olha, já que está indo, continua indo. Porque vai chegar um dia que consegue se transformar. É lamentável, mas todos nós passamos por isso, né? É muito fácil vir todos os dias de manhã aqui com vocês, fazer o estudo, a gente conversa sobre coisas bacanas e coisa e tal. Quando eu desligo o meu computador, eu saio soltando os cachorros em cima de todo mundo. O que adianta isso? Então a gente tem que sempre estimular, olha, tem que ser assim mesmo. Né? Se está indo no centro, está de mau humor, continua indo, ótimo. Vá cada vez mais, que continue mesmo estressado, mesmo aborrecido. Seria pior se não houvesse o centro, né? A Silvia colocou, né, pior que muitas vezes acordamos com dor de cabeça, né? Pelo menos tem acontecido comigo, né? Pois é, a gente tem sempre que pensar, né, o que a gente tem feito durante a noite, né, como consequência do dia que a gente teve. Porque é sempre um ciclo, né? Eu construo a minha noite, na verdade, durante o dia. Vou armazenando na minha mente, né, aquela bagagem de emoções, de informações, de sentimentos que durante a noite, quando eu estiver dormindo, e a minha mente estiver livre, ela vai simplesmente produzir aquilo que eu tive durante o meu dia todo. Então essa disciplina mental que a gente fala, né, esse é um trabalho interessante para quem faz yoga, para quem gosta de filosofia oriental, aquela coisa de você se concentrar, de você ter uma postura serena durante o dia, é fundamental. Se nós espíritas conseguíssemos incorporar essa filosofia das doutrinas orientais na nossa vida, como uma regra, a gente teria uma transformação absurda. Porque a gente chega à noite e fala assim, amigos espirituais, solicito que vocês me ajudem a estudar durante a noite, que vocês me ajudem a me elevar para os planos superiores. Aí os espíritos vão olhar para você e falar assim, o que você fez durante o dia? Me conta. Ah, mas eu me estressei no trânsito, eu briguei com a vizinha, eu fiquei vendo filme de violência, fiquei vendo novela de intriga. Aí quando chega à noite você quer ir para o plano superior estudar? Eles podem até tentar te levar, mas a sua mente não vai conseguir entrar em sintonia, porque não é o que eles querem fazer, é o que nós conseguimos fazer. Somos nós que vamos criar essa sintonia, e se nós não exercitarmos isso durante o nosso dia, quando a gente tem consciência dos nossos atos, imagina o que a gente faz à noite, quando a gente se desprende completamente da nossa, digamos assim, com o nosso discernimento, com a nossa capacidade de escolha. É uma questão de condicionamento constante, de vigilância constante, de uma disciplina mental constante, disciplina de palavras, de pensamentos, de alimentação, de atitude. Aí a gente fala assim, mas eu não sou santo. É por isso que a gente está todo no mundo de provas e expiações. Como é que a gente acha que são os mundos regenerados, os mundos superiores?
São pessoas que vivem assim com absoluta naturalidade. E quando a gente faz uma proposta como essa, eu não vou nem falar durante uma semana. Façam esse exercício mental durante o dia. Procurem não se estressar, procurem não produzir nenhum pensamento negativo, procurem não entrar em conflito com ninguém durante um dia. Aí é mais ou menos aquele trabalho, né? Um dia depois do outro, sem muita pressa. Um dia de cada vez. Essa desintoxicação mental é um trabalho árduo que a gente tem que fazer. E aí então os espíritos tentam nos ajudar muitas vezes, simplesmente não conseguem porque a gente não dá essa abertura. A gente cria esse bloqueio pela nossa postura. Aí vem um espírito amigo, vem dar um passe na gente ali, coloca a mão sobre a nossa cabeça, faz aquela mentalização, e é como se fosse uma água de chuveiro. Bate na nossa cabeça e escorre para o chão, porque a gente não consegue absorver. Nós criamos aquela camada de impermeabilidade na nossa mente, que por mais que eles tentem nos ajudar, simplesmente nós não conseguimos, simplesmente não entra em nós. Então, muito dessas energias positivas que chegam é exatamente assim: bate em nós e escorre pelo chão. Não conseguimos absorver. Dessa forma, então, meus amigos, bom, a gente nem vai dar continuidade aqui que a gente falava. Essas filosofias orientais, como por exemplo Seishonoye, né? A gente lembra que Seishonoye, ela, embora tenha ali os seus rituais, ela não é uma doutrina que se preocupa com o espírito depois da morte. Ela é uma doutrina que se preocupa com o espírito durante a vida. O budismo é a mesma coisa. Se você começar a estudar sobre o budismo, vocês vão perceber que eles não falam de vida depois da morte. Eles falam da vida durante o presente. Que você tem que fazer agora, nesse momento, um exercício mental, um exercício de depuração e tudo mais. Então, se a gente conseguir fazer uma combinação dessas filosofias, já que a gente não consegue assimilar a doutrina espírita na sua mais verdadeira essência, a gente fazer uma combinação de ferramentas, de instrumentos, de recursos para poder nos ajudar nessa elevação mental, ótimo. Aí cada um vai utilizar aquilo que pode, aquilo que gosta. Né? Já é uma questão muito subjetiva, muito particular. Por isso, então, a gente tem que pensar sempre nisso. Esse exercício é necessário, constantemente. Bom, pessoal, aqui então, primeira questão que a gente falou, sobre a colaboração dos médiuns nesse tipo de trabalho, a gente já entendeu exatamente por que é. Porque quanto mais complexo o fenômeno, quanto menos o médium atrapalhar, melhor. E a gente pensa, mas como assim o médium atrapalhar? É exatamente o que a gente falou, ele atrapalha mentalmente. Então a gente já conseguiu aqui destrinchar bem essa primeira questão. Aí na próxima quarta-feira a gente faz aqui a próxima. Lembrando que na próxima quinta-feira, no dia 7, é feriado aqui no Brasil, a gente não vai ter estudo. Tá? Então só para saber. A Samita colocou, né, o que eu fiz de bem hoje. Muita disciplina para a desintoxicação, né? Lembrar Santo Agostinho e acordar com a disposição e mudar, trabalhar. Né? E Santo Agostinho, a gente lembra, né, Samita? Ele era um espírito diferenciado, era aquele espírito que se preocupava em fazer essa busca de si mesmo, essa transformação e tudo mais. Né? Então, se a gente tentar imitar 5% do que ele fez, está bom. Porque ele não só se lembrava em fazer esse exercício, como ele exercitava. A gente nem lembra de fazer, né? Eu faço hoje, faço amanhã, depois eu esqueço completamente. Bom, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós. E amanhã a gente volta, né? Amanhã é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando sobre, só recapitulando aqui, nós falamos do conhecimento do futuro. Nós encerramos o conhecimento do futuro? Encerramos, né? Eu acho que sim. Deixa eu ver rapidamente aqui, pessoal, só um instantinho. Sobre aqui meu Livro dos Espíritos. Era o conhecimento do futuro, e agora o próximo é sobre é o resumo teórico das ações humanas, né? Eu acho que nós conseguimos acabar assim. Bom, isso aí mesmo. Tic-Tac colocou, né? Por isso acho perigosa a ideia de controle da manifestação. Né? Não entendi sua colocação, Tic-Tac. Acho perigosa essa ideia de controle da manifestação pelo médium. Me explica melhor essa observação que você fez.
perigosa o controle da manifestação pelo médium? Né? Porque a gente lembra, porque isso depende, né, de qual aspecto que se fala. O médium interferir tem um lado positivo e tem um lado negativo, a gente não pode generalizar. Isso pelo seguinte: quando fala da interferência do médium, no caso, por exemplo, de uma manifestação de uma psicofonia ou de uma incorporação, por exemplo, se o médium não interferir na manifestação do espírito, o espírito, se for um obsessor, por exemplo, ele vai sair quebrando mesa. Então ele tem que interferir diretamente naquilo tudo. Então a questão não é você interferir, é como interferir. No caso dos fenômenos físicos, não é intelectual, não é o médium que vai pensar se ele vai fazer de um jeito ou fazer de outro. A coisa simplesmente acontece. Então no caso dos fenômenos físicos, quanto menos interferência, melhor. Nos fenômenos intelectuais, dependendo das circunstâncias, se ele interferir muito, ele atrapalha. Se ele interferir pouco, ele atrapalha. Então tudo é o quê? Depende das circunstâncias. No caso, como eu coloquei, num trabalho de desobsessão, se o espírito ficar à vontade para fazer o que ele quer, ele vai voar no pescoço das pessoas na mesa. Ele vai xingar, vai falar o que ele quer. Para quem já participou de uma reunião mediúnica, né? Aí vai com aquela bagunça toda, né, de começar a xingar, de falar palavrões, ele vai falar de tudo ali, das maiores vulgaridades. Se o médium não controlar, porque é o médium que controla, ele quer falar, mas o médium não fala. Né? Agora, nas mensagens propriamente ditas, de cunho mais elevado, nas mensagens mais edificantes e tudo mais, quanto menos interferência, melhor. Porque aí a gente vai primar pela pureza da mensagem propriamente dita. Né? Então essa questão de interferência, a gente vai estudar sobre isso quando a gente for falar sobre as faculdades mediúnicas, entre que cada uma necessita de ter uma característica especial. Quando você pode mais, quando pode menos, que é aí que entra aquele processo de educação do médium saber do que ele é capaz, do que trabalho que ele vai realizar, o que ele pode fazer para ajudar, o que ele deve fazer para não atrapalhar. Tudo isso depende do quê? Do trabalho mediúnico. E todo médium tem ali uma listinha própria. Eu tenho as minhas regras para trabalhar mediunicamente, o outro médium tem o jeito dele, o outro tem. Cada um tem a sua característica própria. A mediunidade, ela é assim muito específica para cada indivíduo. Né? Se o espírito quer falar, né, se o médium altera, aí certamente não. Se a mensagem for positiva, o médium tem que ser assim um instrumento puro e simples. Se é um trabalho de orientação, de doutrinação, a presença do médium é fundamental. A participação, a colaboração dele, digamos assim. Né? O Reinaldo colocou para nós, né, e quanto mais instrutivo, né, instruído for o médium, né, instruído for o médium, mais claras serão as mensagens de teor espiritual superior. Certamente que sim. Né? Essa é exatamente a ideia, né, do trabalho. Né? O médium, quanto mais ele colaborar, melhor. Então vamos lá. Porque médium, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, médium é igual ao juiz de futebol. Ele só tem que aparecer na hora certa. Se ele aparecer demais, ele atrapalha o espetáculo. Né? Então é mais ou menos assim que é o papel desse intermediário. Porque tem médium que se acha estrela. Né? Eu sou o médium, então o espírito tem que falar comigo porque eu quero que ele faça. Então, na verdade, ele está ali, ó, se você é médium, tá, faz só a sua parte, não faz mais do que isso, que já fica demais. Né? Acho que o médium deve saber se colocar no devido lugar. Exatamente. Por isso que a educação mediúnica é fundamental. Esses cursos que são feitos nas casas espíritas e tal, porque tem médium que entra, por exemplo, numa casa espírita e fala assim, olha, deixa comigo que eu tomo conta que eu sou médium. Pega esse carinha, leva lá pro quartinho, bate um papinho com ele. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Aí começa a passar para ele algumas regras da casa, como as coisas funcionam, e assim a coisa vai. Né? Tem médium que se acha. Mas o poder sempre sobe a cabeça, Suzana. E a mediunidade é alguma coisa poderosa. Se a gente não souber lidar, realmente tem essa dificuldade. Eu falo para vocês que sou médium porta de cerejeira, né? Vocês sabem, né? Eu sou popular médium tijolo, não sente nada. Se eu tivesse uma mediunidade ostensiva, de repente eu poderia ser uma pessoa insuportável. Deus sabe o que eu ia fazer se eu fosse um médium ostensivo. Então, como Deus